Olá, bem-vindos a mais um pós-ASCO do Grupo Sonhe. Meu nome é Rafael Luiz, eu estou junto aqui com o Dr. Davi Cunha, a gente é oncologista do Grupo Sonhe e a gente vai dar uma pincelada agora nos estudos de câncer gastrointestinal, que foram apresentados no Congresso da ASCO, da Sociedade Americana de Oncologia, neste ano de 2021. Então, na última década, a gente vem observando a imunoterapia chegando com bastante eficácia para diversos tipos de tumores, desde tumores de pele, tumores de pulmão e agora até tumores gastrointestinais, que a imunoterapia ainda não tinha chegado de forma tão incisiva, eu diria. Então, nessa ASCO, a gente teve alguns estudos relacionados à avaliação da imunoterapia para câncer gastrointestinal e vou chamar o Dr. Davi para comentar dois desses estudos que avaliaram a imunoterapia para câncer de esôfago. Dr. Davi, bem-vindo. Por favor, poderia falar um pouco sobre esses dois estudos? Olá, Rafael. Olá a todos. Eu acho que esse ano, mais um ano de ASCO virtual, né? A gente, um desafio agora a gente acompanhar congressos de forma virtual, mas realmente foi bem proveitoso, a gente consegue pegar informações de todas as áreas, mas eu acho que o nosso foco hoje é realmente falar as novidades em câncer gastrointestinal. Então, focar realmente em câncer de esôfago, eu vou comentar um estudo que avaliou o papel da imunoterapia de forma adjuvante em tumores de esôfago e transição esôfago-gástrica. Né? Então, hoje, o tratamento padrão para esses tumores de esôfago é a combinação de radioterapia mais quimioterapia, e depois esses pacientes são submetidos a uma cirurgia. E o que a gente sabe é que muitos desses pacientes ainda têm uma recorrência, né? Sendo que os pacientes, na grande maioria das vezes que têm recorrência, são aqueles que depois da cirurgia, né, ainda têm aquelas tumores residuais após a rádio e a quimioterapia. E hoje a gente não faz mais nada para esses pacientes, a gente só acompanha. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar se a imunoterapia, no caso o nivolumab, trariam algum benefício quanto à redução da recidiva de doença para esses pacientes. Então, os pacientes foram divididos em dois braços, tratamento padrão, radioquímio seguindo cirurgia e depois observados, e o segundo braço, que é o braço experimental, radioquimioterapia, depois operava e fazia o nivolumab imunoterapia durante um ano. E o resultado realmente foi positivo no endpoint sobrevida livre de doença, né, mostrando que os pacientes que fizeram a imunoterapia tiveram o dobro dessa sobrevida livre de doença, né, mostrando que realmente é um resultado bem satisfatório. Além disso, tiveram uma redução das metástases à distância, trazendo esse novo tratamento como mais uma opção e talvez hoje nesse perfil de modalidade a opção preferencial. E já aproveitando e falando um pouco também agora de câncer de esôfago, mas agora especificamente o SEC de esôfago, a gente teve um outro estudo, né, o Checkmate 648, e esse estudo comparou o tratamento padrão, que hoje é só quimioterapia para os pacientes que têm doença metastática, né? Então, anteriormente estava falando do paciente que não tinha metástase, uma doença restrita, agora é aquele que já tem metástase, e viu que o tratamento com combinação de imunoterapia mais quimioterapia, tá? E nesse caso também foi utilizado o nivolumab, foi superior ao tratamento padrão, né? Mostrando também aqui melhor sobrevida livre de doença, mas também ganho em sobrevida global. E o que eu acho mais importante, assim, é uma taxa de resposta completa. Então, aqueles tumores que estavam visíveis no exame de imagem, ele consegue ter uma resposta completa, desaparecer o tumor, que foi 10% a mais em quem fez a combinação de químio mais imunoterapia. Além disso, teve um segundo braço que fez uma associação de dois tipos de imuno, o nivolumab mais o ipilimumab, né? Então, e comparou com o braço padrão, que é só quimioterapia.
trazendo agora pela primeira vez na história um tratamento sem quimioterapia para a primeira linha dos pacientes com câncer de esôfago, e também foi positivo, mostrando 2 estudos que realmente impactaram no nosso dia a dia, que vão impactar na nossa prática clínica. Então, Rafael, agora eu queria escutar a sua opinião, mudando um pouquinho o enfoque. A gente falou agora de esôfago e transição esofogástrica, mas a imunoterapia também teve um estudo que foi, não é um novo estudo, mas uma atualização do estudo muito importante, que foi o papel da imunoterapia no câncer coloretal metastático. Quais são os seus comentários sobre esse estudo? Obrigado, Davi. É importante agora falar sobre esse estudo de câncer de cólon, principalmente para os nossos pacientes, porque o câncer de cólon é um dos mais incidentes, né? E nos últimos anos a gente tem buscado, já foi observado que pacientes com alterações específicas, como instabilidade de microsatélites, que são alterações genéticas muito específicas, que alguns pacientes apresentam, principalmente pacientes com câncer de intestino, de cólon, já tinha se mostrado, a imunoterapia já tinha se mostrado eficaz, né, para esses pacientes. E agora foi feito um estudo direcionado para pacientes com câncer de cólon. E esse estudo comparou quimioterapia padrão, que a quimioterapia seja qualquer tipo de esquema que é utilizado atualmente em todos os lugares do mundo, contra a imunoterapia sozinha, para esses pacientes que tinham essa alteração de instabilidade de microsatélites na primeira linha, ou seja, aqueles pacientes que eram metastáticos e era o primeiro tratamento que eles estavam fazendo. E essa é uma revolução nessa situação, nesse tipo de câncer, né? Mostrou que houve uma redução de quase 30%, então uma redução de 26% no risco de morte desses pacientes. Então é um dado muito importante que vai ajudar os pacientes a viverem mais, e não só isso, como a imunoterapia em geral, comparada com essas combinações de quimioterapia, é menos tóxica, ela levou a uma melhor qualidade de vida e uma melhor logística para o paciente, já que a maioria dos tratamentos quimioterápicos, de quimioterapia citotóxica, que era o braço comparação, tinha que fazer uma infusão em casa, o paciente vai com o catéter para casa, fica 48 horas em casa, enquanto a imunoterapia são uma hora e pouco na clínica fazendo a infusão. E isso é um ganho muito importante para os pacientes. A questão que se coloca agora é relacionada também ao custo, né? Apesar da maior eficácia, da menor toxicidade, até melhor qualidade de vida, o custo da imunoterapia em geral costuma ser maior do que as quimioterapias que a gente tem como padrão. Então é algo que é uma notícia importante para os nossos pacientes, mas que vai criar diversas discussões em relação a custo. Mas é uma novidade muito importante. E na esteira dessa questão da gente tentar reduzir, né, os efeitos colaterais, tentar manter a qualidade de vida dos nossos pacientes, eu queria pontuar e queria ouvir a opinião do Dr. Davi em seguida, no estudo que também foi apresentado na ASCO, que é o estudo Focus 4N, que é um pedaço de um estudo maior, né, que estudou especificamente pacientes com câncer de cólon, também o mesmo tipo de câncer que a gente estava falando agora, que usou imunoterapia, mas nesse caso eram pacientes que estavam em quimioterapia, que a doença estava estável, ou seja, não tinha havido progressão nas últimas 16 semanas, ou seja, mais ou menos 4 meses de tratamento, e se comparou fazer o uso de uma quimioterapia já utilizada, capecitabina, que é uma quimioterapia oral, como manutenção, contra observação, ou seja, contra ficar sem tratamento ativo. E os dados mostraram que houve um aumento de sobrevida livre de progressão, ou seja, a progressão da doença foi retardada com o uso da quimioterapia, entretanto, não houve uma diferença notável em sobrevida global. Apesar de ter algumas questões específicas estatísticas que não permitem a gente dizer que a observação não é inferior à capecitabina, esse estudo ele mostrou que é possível, talvez, a gente
dar férias, que a gente chama de quimioterapia, dar um intervalo sem quimioterapia para os pacientes. E isso é um desejo de muitos pacientes. Então eu queria ouvir agora um pouco de você, Davi, sobre se você acha que esse estudo traz mais segurança para a gente oferecer esse tipo de estratégia para os nossos pacientes no dia a dia. Rafael, eu acho que hoje, em todos os tumores, de uma forma geral, os pacientes, mesmo com doença com metástase, estão vivendo mais. Né? E para câncer coloretal, isso é notório. Nos últimos 10 anos foi expressivo o ganho de sobrevida que a gente tem para esses pacientes, mas o que a gente gosta de falar é que não adianta viver se não viver com qualidade. Né? Então, o fato de fazer quimioterapia realmente prejudica a qualidade de vida, restringe o paciente a alguma viagem. Então, permitir um período sem tratamento e de forma segura, sabendo que a gente está fazendo isso sem que o paciente tenha prejuízo, eu acho que é sempre muito bem-vindo. Até hoje a gente não tem nenhum estudo muito grande, robusto, que dê para a gente um respaldo para falar que férias de quimioterapia é realmente equivalente a continuar, mas eu acho que aí já tem alguns estudos retrospectivos e esse estudo apresentado na ASCO é mais um que reforça para a gente essa estratégia de tratamento ser algo factível e ser algo seguro. Então, eu já faço isso na minha prática clínica, eu acho sempre que possível, individualizando o paciente. Eu dou férias, porque eu acho que isso traz qualidade de vida, o paciente fica fora daquele ambiente de aplicação, de clínica, e consegue viver outras experiências. Então, pessoalmente, eu achei esse estudo muito interessante e, com certeza, reforça uma coisa que eu já pratico um pouco no nosso dia a dia. Eu acho que, por conta até o arsenal de informações que a gente pode ter, a gente poderia ficar aqui horas discutindo, mas para a gente ser objetivo, falar os principais temas em câncer gastrointestinal, eu acho que seria esses os artigos mais relevantes nessa ASCO de 2021. Certo. Obrigado, Davi, pelas pontuações, pelas explicações, e a gente se vê numa próxima ASCO. Um abraço a todos.